E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu voltei de novo nessa mais uma quarta-feira para a gente ter nossa última aula sobre Getúlio Vargas, como que termina a Era Vargas, o último estágio dela. Hoje está um pouquinho mais frio, essa semana está um pouquinho mais friozinho. Eu gosto pessoalmente, eu espero que eles aproveitem a aula, nesse climinha diferenciado. E bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Foi exatamente o que eu falei, sobre o final da Era Vargas, que é chamado de Estado Novo, de 37 até 45. A gente vai dividir essa aula em três partes, três loas, o mesmo esquema de sempre. Começar com características gerais, como que as coisas funcionavam, tanto em aspectos políticos como em econômicos. Depois a gente vai falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial acontece exatamente durante esse governo do Estado Novo, então a gente vai ver como que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, quais foram as consequências aqui no território nacional e tudo mais. Para terminar a aula, como que termina o Estado Novo, como que marca esses 15 anos da Era Vargas, esses 15 anos em que o Getúlio Vargas governou consecutivamente. Então, bom, é basicamente isso. Volto a dizer, feedbacks, sugestões e afins. Fico muito feliz de receber de vocês. Espero que vocês gostem da aula, gente. É isso. Vamos lá. Bom, gente, pra gente começar a aula de hoje, a gente tem que lembrar como que terminou a aula passada. Só dar uma resgateada na memória, lembra? O falso plano Cohen vazou, então essa foi a justificativa que o Getúlio Vargas teve para dar um golpe de Estado e ele continuar no poder. E bom, não é surpreendente que a primeira coisa que ele faz no poder é fazer uma nova Constituição, porque a antiga Constituição previu uma troca de presidente constante. Então, como ele não saiu do poder, ele esperava uma nova Constituição. Por isso que saiu a Constituição de 1937. Primeira coisa, muito importante, foi outorgada, não foi promulgada. Lembra? Revisãozinha rápida. Primeira Constituição do Brasil, Brasil Império. Ela foi outorgada por Dom Pedro I, a Constituição de 1824. Segunda Constituição, Brasil Republicano, República Velha. Ela foi promulgada, não foi outorgada. Terceira Constituição, feita por Vargas, lembra? Lá com o fim do governo provisório, quando começa o governo constitucional da Era Vargas, ele faz uma outra Constituição, a terceira Constituição, a Constituição de 1934. Essa também foi promulgada. Agora, só 3 anos depois, foi feita uma nova Constituição, agora outorgada. E quais eram as características dessa Constituição que não foi votada, ela foi imposta pelas próprias pessoas que eram associadas ao Vargas, elas impuseram essa Constituição. Só lembrar, outorgada quer dizer que ninguém votou nada, ela simplesmente entrou em vigor, é isso mesmo. Qual que é a principal característica dela? Primeira coisa e mais marcante, agora o Brasil ele era um estado ditatorial, o governo central ele se sobressaía em relação ao legislativo e ao judiciário. Então a característica mais marcante dela, como agora um estado ditatorial, era o fortalecimento do executivo somado a uma centralização política. Agora a esfera federal ela era muito mais influente que tanto a esfera estadual, municipal e afins. Agora o governo federal ele tinha muito mais autonomia para fazer o que queria. A Constituição não era clara até qual que era o limite do poder da esfera federal. Então, obviamente, isso era conveniente para ele fazer o que ele queria. Outra coisa também importante que aconteceu junto com a Constituição foi o fechamento de todos os partidos. Lembra que a gente falava? Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, tudo isso deixou de existir na hora. Tudo foi desmanchado e agora só existia o governo varguista. E, junto com isso, também passou a valer uma censura legal. O governo agora ele podia averiguar todas as expressões midiáticas que eram produzidas no Brasil e escolher o que ia para frente e o que não ia. Se identificava algo que era contra o governo, isso não era publicado e coisas afim. A gente já vai voltar nesse assunto, na verdade. E por último, o vestibular, na verdade, costuma pedir em relação a essa Constituição, a característica que ele mais pede, é sua similaridade com a Constituição polonesa. Como assim? O que tem a ver? Quando o Getúlio Vargas e as pessoas associadas a ele otorgaram essa Constituição, eles basearam o documento em um documento já escrito, que era a Constituição polonesa. A questão é que nessa época a Polônia também era um regime ditatorial. E essa Constituição da Polônia era conhecida por ser muito rígida, por dar muito espaço para o governo central. Então não é surpreendente que o Brasil também seguiu essa mesma lógica. Ele se baseou nessa Constituição polonesa, ela ficou muito parecida com essa Constituição polonesa. Por isso que a Constituição de 1937 foi conhecida como a polaca. Ela era chamada na época como a polaca, porque fazia referência a essa Constituição polonesa. Agora uma coisa muito importante que a gente tem que falar, gente, que é uma confusão muito comum, é a galera achar que o Vargas era fascista. Gente, o Estado Novo não foi um regime fascista, isso é uma coisa muito importante. Na verdade, ele foi um regime meio que único na história, não tiveram muitos regimes parecidos com ele. Até alguns historiadores chamam como regime, um modelo varguista, um regime varguista.
Mas se você olha para ele, ele era um Estado centralizador e autoritário, tinha a figura do líder, esse culto ao líder, esse culto a Getúlio Vargas, era um Estado profundamente nacionalista, era um ambiente onde o Estado aumentava a autonomia dele na economia, era um Estado estatificante. Se ele tinha todas essas características explicitamente fascistas, por que o Vargas não é um fascista? Por que o governo do Estado Novo não é considerado um dos governos fascistas? Porque existem algumas características que meio que matam essa abordagem. A primeira delas é que o Estado Novo ele não tinha uma ideologia clara, uma coisa que é nítida em todos os fascistas. Eles tinham uma ideologia política muito clara, eles tinham valores para o regime que eram bem explícitos e defendidos. Vargas não tinha isso. Tem outras questões também, por exemplo, o fato de não ter uma movimentação popular. Ele é fruto de um golpe de Estado, como a maior parte dos regimes fascistas, mas não teve mobilização popular para isso, foi simplesmente um movimento político feito por políticos. Existem vários desses detalhes que você olha para o governo varguista e você não consegue enquadrar ele com fascista. Isso é uma confusão bem comum, gente. Ele era autoritário e centralizador, sim. Era uma ditadura, sim. Estatificante, sim. Mas não era fascista. Por esse motivo que eu acabei de falar, principalmente por não ter essa movimentação popular, e principalmente por não ter uma ideologia definida. Isso desqualifica ele como fascista automaticamente. E outra coisa também, ele desmanchou os partidos. O Partido Integralista, que era o Partido Fascista do Brasil, foi desintegrado. Então, esse movimento de fascismo ele não era varguista, essa é a real. Por mais que ele fosse um ditador, sim. Só lembrar, gente, não é só porque uma pessoa que é uma ditadura, não é só porque ele é um ditador, centralizador, que isso garante que ele é fascista. É só olhar para a União Soviética. Nessa mesma época, a União Soviética era um regime profundamente centralizado e autoritário e não era um fascismo, era um socialismo. Só para dar um contexto para vocês, tá? Então por isso você pode confundir. O regime varguista, o Estado Novo, não era fascista. Por mais que tivesse características que parecesse com o fascismo europeu, não era fascista. Como eu falei, é uma coisa muito nova, coisa de Brasil mesmo, tudo diferentão, tá ligado? Então, por isso que tem os historiadores que chamam de regime varguista. Mas beleza, o que a gente tem que falar agora? Uma das coisas mais importantes no governo de Vargas são esses dois tópicos aqui, que mais impactaram o governo dele e a sociedade brasileira. No governo Vargas foi feita a CLT. Cara, CLT é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro hoje em dia, é a consolidação das leis trabalhistas. Eu falei na última aula como no governo antes do Estado Novo, Vargas ele aprovou várias leis trabalhistas que tornaram ele profundamente popular. Isso rolou mesmo. Então no Estado Novo, o que ele fez? Além de dar novos direitos trabalhistas, ceder novos direitos que não eram previstos antes, ele fez a consolidação desses direitos. Diversos direitos não eram postos na prática direta, porque eles causavam uma mudança muito intrínseca na economia. Então o que o governo do Estado Novo fez foi pôr tudo isso em prática. É aqui que surge a carteira de trabalho. Várias coisas que são bem comuns hoje, que todo mundo que está começando a trabalhar agora tem, foram conceitos que surgiram nessa época. Então a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela surge no governo Vargas. E isso é óbvio que, puta, cara, com salário mínimo, direito a férias, não só o salário mínimo, mas o aumento do salário mínimo, direito a férias, agora todos esses direitos que eram dados ao trabalhador, pegou muito bem pro Vargas. As pessoas ficaram muito felizes com isso, isso fez muito bem para a imagem do governo Vargas e do Vargas especificamente. Mas qual que é a grande questão que o vestibular normalmente pega em relação a isso? O Vargas ele foi responsável por criar a CLT e dar todos esses direitos aos trabalhadores. Mas tem um porém gigantesco em tudo isso. É isso aqui, ó. A tutela dos sindicatos pelo Estado. Como assim? Antes do Estado Novo, os sindicatos eles podiam ser formados livremente. Existiam até alguns que eram proibidos por leis e afins, mas falta o seguinte, existia liberdade sindical no Brasil. No Estado Novo não existia mais liberdade sindical. O governo escolhia um sindicato para ser o sindicato oficial dos trabalhadores. Os trabalhadores só podiam se filiar a esse sindicato. Todos os outros sindicatos eram anulados, eram desmanchados. E esse único sindicato, que era responsável por um grupo de trabalhadores, ele era filiado ao Ministério do Trabalho. Ou seja, ao mesmo tempo que ele cedia esses direitos políticos, ele também controlava os sindicatos. Ou seja, ele cedia os direitos para que as pessoas ficassem felizes e apoiassem o regime, ao mesmo tempo que ele controlava os sindicatos para que não tivesse espaço de questionamento mesmo, para que as pessoas issem contra o governo. Qualquer manifestação contra o governo que surgia dentro dos sindicatos era rapidamente eliminada porque todo esse trâmite sindical era controlado pelo Ministério do Trabalho. Os sindicatos eles eram submissos ao Ministério do Trabalho. E isso deixa muito claro a característica populista do governo. Uma das palavras que representa muito bem esse modelo varguista, esse governo Estado novista, é o populismo. Essa tentativa de poder de agradar as várias camadas da sociedade brasileira, ao mesmo tempo que é um regime fechado, um regime autoritário e controlador. E mesmo sendo controlador e autoritário, ele cedia vários governos, ou seja,
ele ainda assim oprimia a população ao passo que deixava ela feliz. É um equilíbrio que o populismo varguista fez. Ou seja, essa tentativa de agradar a população ao mesmo tempo que ele a controla. Isso é uma, eu diria que é a característica mais presente na política do Estado Novo. Essa política populista. Lembra do populismo que eu falei na aula passada, beleza? Outra coisa também, muito importante, DIP, vestibular sempre fala sobre isso, cara. DIP é muito manjado. O DIP ele foi um dos vários departamentos que foram criados na burocracia do Estado Novo. Ele é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele tinha duas funções principais. A primeira dela era a censura, lembra que eu falei? Censura legal. Então esse era o órgão que censurava jornal, televisão, rádio, livro, tudo que o Estado via como algo que era contra o governo ou que questionava todas as posições do governo, a posição de Getúlio Vargas era censurado. Lembra? Estados autoritários no geral estão sempre atrelados à censura. Censura e totalitarismo têm uma relação direta e intrínseca. E não só a censura, mas também o DIP ele fazia propaganda do governo. Isso é uma questão muito importante, gente. Não pode esquecer disso. Nessa época, eu falei para vocês, o Vargas ele se tornou ainda mais popular. Isso não foi só fruto da CLT. Mas o DIP ele também fez uma propaganda muito eficiente. O Vargas ele era quase que cultuado como um ídolo em todas as formas midiáticas. Isso funcionou muito bem. Isso realmente transformou o imaginário da população brasileira na época, onde o Vargas cada vez mais ele se tornou mais e mais adorado. Ele juntou essa propaganda profundamente eficiente do DIP com todos esses direitos trabalhistas e fez com que a figura do Vargas ele se tornasse quase um ídolo. Ele mesmo sendo um ditador que oprimia o regime brasileiro, ele ainda assim era um cara amado pela população. É nessa época que ele ganhou o título de pai dos pobres. Isso ficou muito característico da época. Esse slogan que ele ficou conhecido como pai dos pobres. E para fechar essa parte, falar um pouquinho bem rapidinho sobre economia. Característica de economia clássica do Estado novista. Um Estado intervencionista, profundamente intervencionismo. Primeira coisa, aqui ó, o Estado, obviamente intervencionista, ele apoiou a agricultura. Lembra que eu falei que no governo anterior, o Vargas ele comprava o excesso de café e queimava? Ele continuou fazendo isso, ele continuou dando auxílio para a agricultura, ele continuou fazendo isso, comprando e queimando. E além disso, na verdade até mais importante que a agricultura, nessa época a malha industrial do Brasil, ela duplicou de tamanho. Por que aconteceu isso? O mesmo fenômeno daquele lá, Primeira Guerra Mundial, economia o mercado de industrial estava invasivo, estava com alta demanda no Brasil, porque a gente não conseguia importar de fora por causa da guerra e tudo mais. Lembra que a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945, então durante a guerra teve esse mesmo problema da Primeira Guerra Mundial. Então o Vargas aproveitou disso para fazer uma industrialização muito intensa do Brasil. Ele não só favoreceu taxas alfandegárias, fez empréstimos para empresários abrirem suas próprias empresas nesses setores em setores que não eram de base, como indústria têxtil, indústria de cosméticos, indústria alimentícia. Essas indústrias que não eram tão de base, não demandavam tanto dinheiro assim para investir, o governo ele deu auxílio monetário, ou seja, ele emprestou dinheiro, ele facilitou com taxas alfandegárias, ele abaixou o imposto para que esses empresários pudessem investir. E, ao mesmo tempo, que é até mais importante, na verdade, que o vestibular costuma pedir mais, o Estado abriu empresas. Em setores de base, onde eram tipos de indústria que demandavam muito dinheiro e ainda não existiam no Brasil, como por exemplo, as duas mais importantes com certeza são siderurgia e mineração, tem outras também, como por exemplo hidrelétrica e tudo mais, eram setores da industrialização que era necessário uma quantidade de dinheiro muito grande para investir, e como não existiam ainda indústrias nesse ramo, era muito arriscado. Nenhum empresário brasileiro queria botar tanto dinheiro em um ramo industrial, sendo que era um ramo ainda não explorado. A insegurança era muito grande. Então o que o Vargas fez? Ele abriu empresas nesse ramo. Foi o que eu falei, as duas principais são a CSN e a Vale. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A primeira é a siderúrgica estatal, produção de aço. E a segunda é a Vale do Rio Doce, uma empresa estatal criada durante o Estado Novo para fazer mineração no Brasil. Lembra? Tudo de siderurgia e mineração que acontecia no Brasil antes disso era feito por empresas estrangeiras. Beleza? Então, de características gerais é basicamente isso. Vamos agora então de Segunda Guerra Mundial.
gente, para falar, o nosso segundo tópico agora é um assunto que foi muita importância, ele foi, na verdade, decisivo para o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. O que foi a Segunda Guerra Mundial, gente? Você lembrando, a Segunda Guerra Mundial, lembra? 1930 a 1945. Aliados contra eixo. Aliados, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França. Eixo, Japão, Itália, Alemanha. Tem vários outros países que participam dos conflitos, mas esses são os mais importantes, os que mais participaram ativamente do conflito. Mas bom, a primeira coisa que é importante falar é que durante os primeiros anos de guerra, o Vargas ele se manteve neutro. Na verdade, ele fez com maestria, ele manteve uma dualidade com maestria. Ele fazia discursos ambíguos, ele se mantinha em uma posição estrategicamente neutra, de forma que ele conseguia se beneficiar dos dois lados. Óbvio que chegou a um ponto em que isso não foi mais sustentado. Isso não foi mais sustentável, mas a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que falar. Os Estados Unidos tinham muito interesse que o Brasil entrasse na guerra a favor dos aliados, por dois principais motivos. O primeiro deles é a posição geográfica. O Brasil, especificamente o Rio Grande do Norte, é o ponto que é mais perto, é o ponto do continente americano que é mais perto da África. Tem que lembrar, gente, a Segunda Guerra Mundial ela não aconteceu só na Europa, ela também aconteceu no norte da África. Então, os Estados Unidos tinha muito interesse em construir uma base aérea lá no Rio Grande do Norte para fazer uma missão para o norte da África. Isso realmente rolou e, obviamente, depois do conflito, essa base ficou para a Força Aérea Brasileira. Mas, bom, não só isso era de interesse americano, mas como também a borracha. Nessa época, o Brasil, a seringueira, a planta seringueira é uma planta que nasce, que é típica do Amazonas. Ou seja, a produção de borracha em uma guerra é muito importante, por causa de pneu de carro, por causa de roupa. Várias coisas usam borracha durante uma guerra. Então, os Estados Unidos sabia que a importância do Brasil na exportação de borracha, por causa da produção de seringueira, era muito importante. Então, esses eram os dois principais fatores que deixavam muito claro que os Estados Unidos via a importância do Brasil, a entrada do Brasil com muita importância na guerra. Era realmente da vontade dos Estados Unidos que o Brasil se aliasse aos aliados. Mas os dois eventos que, na verdade, marcam a gota d'água dessa dualidade, volto a dizer, o Vargas ele ficou no meio do caminho durante os primeiros anos da guerra para se beneficiar, tanto da Alemanha como dos Estados Unidos, para que os dois barganhassem a entrada dele por alguns lados. Tem que lembrar, gente, nessa época, tanto a população como o governo estava dividida. Parte do governo da população queria que o Brasil se aliasse aos aliados, enquanto outra parte queria que ele se aliasse ao eixo. Tem que lembrar, gente. Por mais que o principal parceiro econômico do Brasil nessa época fosse os Estados Unidos, o modelo varguista se parecia muito mais com o fascismo do que com a democracia inglesa, francesa, americana. Então, politicamente, o Brasil era muito mais aliado com os fascistas, mas economicamente o Brasil era muito mais atrelado aos aliados, a Inglaterra, França e Estados Unidos. A União Soviética nem tanto, né, que eles eram socialistas e a economia era mais fechada. Mas bom, quais foram os dois principais eventos que marcaram essa fim dessa dualidade? A primeira delas, os Estados Unidos ele faz um investimento muito grande no Brasil. A siderúrgica de Volta Redonda ela foi criada ela existe até hoje, ela foi criada durante o Estado Novo e ela foi financiada pelos Estados Unidos. Lembra de dizer, essa indústria de base de siderurgia foi bancada pelo governo. Essa foi uma delas. E essa relação, esse empréstimo fez uma aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Mas a gota d'água mesmo, na verdade, foi isso aqui. Especificamente 36 navios brasileiros são afundados no Atlântico por submarinos alemães. Em todo esse job, entre 1.000 e 2.000 brasileiros morrem no processo. Isso, obviamente, deixou... Eu comentei para vocês que a população estava dividida na época. Parte queria que o governo se aliasse aos aliados e parte queria se aliasse aos aliados. Entretanto, depois desse episódio, que vários navios são afundados, a população explicitamente pede para que o governo se alie aos aliados. Fica muito nítido agora que a população queria sim que o governo de Vargas lutasse contra o eixo, por causa de que vários brasileiros morreram nesse atrito que teve entre Alemanha e Brasil no Atlântico. E bom, exatamente por isso que em 1932 o Brasil entra na guerra, já nos últimos 3 anos de guerra, Lembra que o conflito ele começa em 39 e acaba em 35. Então, em 1932, o Brasil entra na guerra. A questão é que, assim, por mais que ele tenha declarado nesse ano guerra contra a Itália e a Alemanha, o Brasil ainda não estava preparado para mobilizar a tropa. Na época, o exército do Brasil ele era ultrapassado em relação à época. Tem que lembrar que o exército especial nazista ele modernizou muito a guerra na Segunda Guerra Mundial. Eles tinham técnicas avançadas, armamento avançado. E na época, o Brasil não tinha capacidade para entrar na guerra. Por isso que demorou um tempo para que os soldados fossem mandados. Mas antes disso,
duas coisas importantes. A primeira coisa é que os Estados Unidos e o Brasil se aproximou muito. Depois que a guerra é declarada, essa relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos é muito intensificada. Dois eventos importantes. É o Zé Carioca, ele é um personagem da Disney, onde ele sai um filme do Pato Donald, um dos personagens é um brasileiro, o Zé Carioca. Pode parecer uma coisa ingênua, mas anos depois se viu que foi uma coisa intencional que o Walt Disney fez para fortalecer a relação entre Brasil e Estados Unidos por causa da guerra. Eu sei que a relação não é tão nítida, mas depois eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso. O Walt Disney ele realmente usou o desenho, ele usou o personagem do Zé Carioca como uma figura política. É uma coisa muito interessante que eu recomendo que vocês pesquisem sobre. E outra coisa importante também é a visita que o vestibular costuma perguntar, é a visita de Roosevelt para o Brasil. Depois que a África é conquistada, o Roosevelt, na volta, ele vem visitar o Brasil. Tem aquela foto super famosa onde tá o Getúlio Vargas dirigindo uma nave com o Roosevelt do lado. Essa foto foi tirada nessa época. Isso mostra a aproximação entre Estados Unidos e Brasil. Essa visita do Roosevelt no Brasil, que obviamente recebeu ele foi Getúlio Vargas. Mas bom, o que a gente tem que falar aqui sobre essa época? É que 2 anos depois que a guerra foi declarada contra a Inglaterra e a Alemanha, o Brasil ele conseguiu montar uma força expedicionária. Então é criada a FEB e a FAB. A FEB é a Força Expedicionária Brasileira. Isso aqui, ó, com o símbolo da cobrinha fumando. Foi uma mobilização de 25 mil homens brasileiros que foi mandado para a Itália para lutar na reconquista da Itália. Não só eles foram criados, mas como também a FAB, a Força Aérea Brasileira. Nessa época, por mais que ainda os militares usassem avião, não existia um grupo do exército que era focado no combate aéreo. Nessa época foi criada, obviamente com a ajuda dos Estados Unidos, treinamento americano, aviões americanos também que foram comprados nessa época. Então esses dois grupos, a criação desses dois grupos, marcam a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Foi que eu falei para vocês, a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, mobilizou 25 mil soldados na conquista da Itália. Depois que Mussolini cai na Itália, os nazistas ainda ocupavam o país. Então, os países aliados tinham que reconquistar esse território. Eles tinham que expulsar os nazistas de lá. E o Brasil foi uma das várias nações que participou desse conflito. E bom, a gente ganhou essa guerra na verdade, todo mundo sabe que os aliados ganharam do eixo na guerra, e o Brasil, ou seja, o Brasil estava no lado vencedor. Eu sei que existe uma puta síndrome, a verdade é que existe uma puta síndrome de vira-lata no Brasil, onde a gente acha que tudo do Brasil é ruim. E assim, existem várias coisas que são bem questionáveis em relação a todo esse processo de militarização que rolou no Brasil, mas só tem uma coisa, a gente entrou na guerra e ganhou, tá ligado? Por mais que é óbvio que a influência do Brasil na Segunda Guerra Mundial fosse muito incomparavelmente menor do que a soviética, a americana, a inglesa e a francesa, com certeza foi. E não só ele, mas como de vários outros países que também participaram do conflito. Mas por mais que isso seja verdade, acho que também eu sinto que existe quase que uma força do Brasil em tentar desvalorizar as próprias conquistas, sabe? Mas fato é que a gente criou a FEB e ela deu certo. Mas o que é importante a gente falar sobre a FEB e as suas consequências? A primeira delas foi, eu comentei, eles saíram vitoriosos, ou seja, não só os brasileiros, obviamente, mas os americanos e os ingleses conseguiram expulsar os nazistas da Inglaterra. Em especial um trecho que se chama Monte Castelo. Era uma cordilheira de montanhas que o Brasil ele foi muito importante para a Reconquista. Foi o principal combate armado que o Brasil se envolveu. Também recomendo que vocês pesquisem sobre o assunto, gente. É um assunto muito interessante, tem muita história para contar que não tem como eu falar aqui. Recomendo que vocês perguntem sobre a FEB e a FAB, tem muita história emocionante. Mas bom, quais foram as consequências do conflito? Fato é que depois que a FEB volta para o Brasil, eles voltam como heróis de guerra, porque eles ganharam a guerra. E só que uma coisa que fica nítida a contrariedade do governo Vargas. A Segunda Guerra representava a briga do fascismo, o eixo, contra a democracia, os aliados. Então por que o governo de Vargas mandou 25 mil negros para dar tiro em nazista e tomar tiro de nazista defendendo a democracia, sendo que quando eles voltavam para casa tinha um regime ditatorial? Não fazia sentido. O Brasil se aliou à democracia ao mesmo passo que era uma ditadura. Essa contrariedade no governo Vargas ficou muito nítido quando a FEB volta para o Brasil. E isso vai ser o gatilho, vai ser o pontapé para o final do governo Vargas, que a gente vai ver agora nessa próxima lousa. Então, vamos lá. E bom, gente, para terminar a aula de hoje, a gente vai falar como que acabou a Era Vargas, como que foi o fim do Estado Novo. Bom, gente, essa parte vai ser bem mais rapidinha, tá?
E bom, gente, para terminar, na verdade, a gente começa como a gente terminou a última lousa. Ficou a Segunda Guerra Mundial. Depois que a Força Expedicionária Brasileira volta, eles voltam, como eu falei, a contrariedade do regime varguista ficou muito clara. Então os protestos contra o regime começaram a ficar cada vez mais e mais e mais intensos. Até que a situação política do Vargas, a posição política do Vargas ficou insustentável. Então ele se adiantou na prevenção de um golpe, ele convoca eleições. Quando ele convoca eleições para ele sair do poder mesmo, os partidos voltam a existir. Obviamente, para a eleição tem que ter partido para votar nos políticos, então os partidos são reabertos. E são criados novos partidos. Vou ser bem rapidinho, gente, não precisa decorar o nome de partido de verdade, eu só vou falar sobre eles porque eles vão ser muito importantes na próxima aula, tá, gente? O primeiro deles é o PTB, o Partido dos Trabalhadores Brasileiro. Esse partido, ele obviamente era ligado a Vargas, porque ele estava ainda na onda da CLT, muito voltado aos trabalhadores, era o partido mais de massa. Voltando a dizer, atrelado a Vargas, está atrelado aos varguistas. O segundo partido, PSD, Partido Social Democrático. Ele era um partido também ligado a Vargas, só que ele não era tão ligado aos trabalhadores. Ele era mais ligado aos cafeicultores, os cafeicultores paulistas. Lembra daquela galera que ficou um pouco de fora do governo do Estado Novo? Eles se juntaram nesse partido, que é o PSD, que também era atrelado a Vargas. Ou seja, eram dois partidos, só que um era mais de elite, o outro era mais ligado aos trabalhadores. Ambos populistas e ligados a Vargas. Tem o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, onde quem chefiava ele era o Prestes, por mais que o Prestes não fosse candidato. O Prestes, nessa época, ele sai da prisão política dele e ele volta para o Brasil, agora na liderança do PCB, por mais que ele não fosse candidato. E por último, e mais importante, a UND. Nas próximas aulas ela vai ter muita importância. O que é a UND? A UND era a União Nacional Democrática. O papel da UND era todo mundo que era oposição a Vargas se juntou nesse partido, em especiais os liberais. Lembra que eu falei? O Vargas era um estadista, um cara que ele aumentou muito a participação do Estado na economia. Na UND se juntam todos os liberais do Brasil. Todas as pessoas que acreditavam que agora o Estado tinha que ser minimizado, agora o Estado devia diminuir sua participação na economia brasileira, se juntaram na UND. Ou seja, isso foi a principal oposição de Vargas. Mas a gente vai falar bastante sobre a UND na próxima aula, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, querentismo. Querentismo ele vai ser o que vai levar, na real, tudo vai converger ao final do Estado Novo. O querentismo foi um movimento social que juntou o PTB mais o PCB. O querentismo ele tem isso porque ele tinha um lema de queremos Vargas. Mas como assim queremos Vargas? Era a ideia de que assim, nessa transição de Estado Novo para a democracia, o Vargas devia participar dessa transição. Mas você fala, pô, mas o cara era um ditador, acabando com a ditadura, por que os brasileiros iam querer que ele participasse disso? O Vargas ele era tão popular, mas tão popular nessa época, ele se tornou realmente um ídolo. Então as pessoas tinham na cabeça que se o Vargas participasse dessa transição para a democracia, da volta para a democracia, as coisas dariam mais certo, por causa dessa figura do Vargas. Então é feito esse movimento da união do PCB e do PTB. Mas só uma pergunta, mas vocês vão falar assim, mano, mas por que os comunistas apoiaram o Vargas? Tipo, mano, o Vargas não era o principal opositor aos comunistas, pô, ele deu um golpe tentando evitar um golpe comunista, o que tá fazendo? Gente, é meio complexo explicar existem várias razões do porquê que o comunismo, porquê que os comunistas, o PCB, apoiou o Vargas nessa época. Existem várias respostas para isso, não é uma coisa tão simples, mas a principal delas. O Prestes, eu comentei para vocês, ele recebeu a ajuda soviética para estruturar o Partido Comunista aqui no Brasil. Uma das orientações, uma das obrigatoriedades, na verdade, é que ele se aproximasse dos trabalhadores, coisa que o PCB não era até essa época. Ele viu que para se aproximar dos trabalhadores, ele tinha que se atrelar ao Vargas, tem que lembrar. Por causa da CLT, o Vargas ficou muito popular entre os trabalhadores. Então o PCB viu que ele não tinha muito o que fazer. Para aproximar dos trabalhadores, ele tinha que ter que se aproximar do Vargas. Volto a dizer, não é uma questão tão simples, é uma questão bem complexa. Mas o que tudo isso gerou? Esse querenismo, essa vontade do Vargas participar dessa transição de poder, assustava muito os militares e os Estados Unidos. Por causa de toda essa questão dos liberalismos, os militares eram a favor de uma reformulação do regime. E os Estados Unidos queriam um liberalismo econômico para beneficiar a relação Estados Unidos e Brasil. Então, a situação política ficou tão delicada e tão instável até que o Dutra, o candidato à presidência do PTB, na verdade uma coligação do PTB com o PSD, ele também era líder das Forças Armadas na época, deu um golpe de Estado. Ele destituiu o presidente Vargas.
é chamado de golpe branco. Golpe branco porque o Vargas não resistiu a esse golpe. Quando chega a carta que ele estava destituído da posição dele, nos últimos 3 meses de governo, ele não resiste. Ele volta para o Rio Grande do Sul, para a casa dele no Rio Grande do Sul, e fica lá até as eleições. A gente vai ver que esse golpe branco, o fato dele não ter resistido, vão ter várias repercussões no Brasil, mas a gente volta isso na próxima aula. O fato é que até o final do ano, o presidente da Câmara dos Deputados assume como presidente interino do Brasil e garante o final das eleições. E no final, o mesmo Dutra que deu o golpe, ele é eleito como presidente do Brasil. Ele se torna o primeiro presidente do Brasil pós-Estado Novo. E é exatamente com ele que a gente vai começar a aula que vem, com o governo Dutra. E bom, gente, é basicamente isso que eu queria falar sobre hoje. Eu peço perdão que tanto essa aula como a última aula acabaram sendo um pouquinho maior mesmo. Essa parte do Brasil, o assunto é bem denso e tem muita coisa para falar. Peço perdão pelo vacilo. Mas é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas e volto a dizer, feedbacks, sugestões e afins, vou ficar super feliz em receber. É isso. Beijo pra vocês. Até semana que vem.